A tarefa de um filósofo é prever ou perceber as ideologias da época. Na verdade, nos nossos dias há poucos filósofos verdadeiros. Quando eu falo filósofo verdadeiro, eu quero deixar claro que não é o estudioso somente da filosofia que faz o curso superior de filosofia, ou cada pessoa como um pensador, como um filósofo. E cada pessoa tem a capacidade de pensar, de refletir. Então, de uma certa forma, cada pessoa ele é um filósofo. Mas quando eu falo em verdadeiro filósofo, é aquele que não somente estuda a história da filosofia, mas aquele que discerne o pensamento da época. E nós temos poucos filósofos nos nossos dias que, que têm essa, vamos dizer assim, essa sensibilidade ideológica. Portanto, nos nossos dias nós precisamos perceber algumas coisas interessantes. Porque tudo parte da filosofia. Tudo parte da filosofia. Da filosofia vem a arte, da arte vem as suas ramificações, que é música, teatro, até no falar das pessoas do dia a dia. Mas tudo começa na filosofia, nas ideias. Portanto, qual seria a tendência do pensamento pós-moderno? Eu diria que é um total niilismo ideológico. E quando eu falo niilismo filosófico, ideológico, eu estou falando que mesmo que as pessoas não aceitem, que as pessoas não concordem, que sejam nihilistas, mas ideologicamente elas se manifestam dessa forma. E para que entendamos isso, precisamos nos reportar lá para o iluminismo, onde os absolutos foram questionados. Todo absoluto foi questionado. A Bíblia foi questionada. Qualquer princípio absoluto foi questionado. E assim, todas as escolas filosóficas, elas começaram a questionar a verdade. Desde o racionalismo, idealismo, existencialismo, marxismo, materialismo, todos questionaram a verdade, questionaram os absolutos. Havia um princípio que dizia que a verdade era relativa. A verdade é totalmente relativa. Havia uma verdadeira síntese, havia um silogismo ou uma síntese hegeliana, onde uma verdade ou outra verdade poderia dar uma terceira verdade. Ou seja, a verdade é relativa. Isso é fácil de você conversar com uma pessoa, era muito fácil você conversar com uma pessoa e dizer, olha, a verdade é totalmente relativa, e o que é verdade para mim não é verdade para você, e assim os princípios foram questionados. Os princípios vindo de geração para geração, os princípios da Bíblia também foram questionados. No entanto, nos nossos dias, o que antes a verdade era como relativa, nos nossos dias, essa verdade nem é levada em conta.
nos nossos dias. Que antes se dizia, antes pelo menos havia uma verdade, antes havia pelo menos uma verdade. É a verdade relativa. O que é verdade para você é a sua verdade. Mas a minha verdade seria essa. Hoje nós temos um total niilismo em relação a absolutos e verdades. Ou seja, não há nem verdade. Não há absolutamente nada. Nem verdade, nem princípio, absolutamente nada. O homem moderno, o homem pós-moderno, digo, ele vive um niilismo ideológico em todos os aspectos. E isso se manifesta na arte também. Se você procurar nos canais, nos vídeos da internet, a arte moderna é completamente sem nexo. Você vê pessoas ao redor uma da outra, colocando o dedo nos órgãos sexuais, nos órgãos genitais, e isso com pessoas olhando e tendo até muitas vezes dinheiro público sendo bancado. Se você for numa exposição de arte moderna, você pensa que você vai para sei lá, alguma coisa estranha que tem. Às vezes você pensa, mas será que isso é arte? E eis a grande questão. É a arte pós-moderna sendo manifestada, vindo do pensamento pós-moderno, o total niilismo. E como isso chegou? Vindo exatamente de um relativismo ideológico. Relativismo ideológico. Porque se a verdade é relativa, e se a verdade para mim não é verdade para você, com o passar do tempo, essas verdades se implodem, elas desaparecem. Porque se não é verdade para outra pessoa, mas é verdade para mim, com o tempo eu vou questionar também essa verdade. E eu vou questionar por que então eu aceito essa verdade. Se ele não aceita, por que eu também tenho que aceitar essa verdade? E a tendência então é implodir essas verdades, esses absolutos, essa polarização, que muitas vezes também pode manifestar em polarização. No entanto, essas verdades elas são implodidas, o que se manifesta então na, no niilismo ideológico. Só que poucos admitem isso. E há pelo menos duas características desse niilismo ideológico nos nossos dias e se manifesta na arte, na política principalmente, nos debates acadêmicos. O primeiro é que a consequência desse niilismo ideológico é a mudança de conceitos. As pessoas, por terem esse niilismo ideológico, eles não aceitam conceitos absolutos, os conceitos já formados. Então eles não partem de um pensamento dedutivo, mas de um pensamento indutivo. Eles mudam conceitos. O conceito não é mais aquele que as pessoas pensavam que é, mas, mas é o que se passa a aceitar por conta própria por um grupo. É o que se chama politicamente correto. Vou dar um exemplo. Democracia. Fala-se muito em democracia, mas nós vemos alguns grupos que, mesmo falando de democracia, eles incentivam a depredarem prédios, a usarem força contra outras pessoas, a jogarem ovos em outras pessoas, a invadirem casas, a invadirem fazendas. Mas eles falam de democracia. E eles no fundo, eles não estão mal intencionados. O problema é que para eles a democracia tem um outro conceito. Eles forjaram um conceito próprio.
Outro exemplo, ira. É muito fácil você ouvir dizer, fulano de tal despeja sua ira. Ele gosta de manifestar a sua ira. No entanto, essas mesmas pessoas, quando estão falando isso, chamam as pessoas de lixo, dizem que as pessoas devem morrer mesmo, que é preferível alguém ser exterminado que essa pessoa votar em alguém. Então, eles não percebem que eles estão falando e fazendo uma ação de ira. Mas por que não percebem? Porque o conceito de ira que eles têm mudou. Mudou. Isso acontece até na ciência. Isso acontece muito na ciência. Por exemplo, as teorias. A teoria da evolução é um exemplo disso. As pessoas, para que a teoria da evolução possa dar como certo, eles mudaram o conceito de teoria. Teoria não é mais algo que se especula. A teoria, para alguns da ciência, é algo como certo. Algo como certo. E Karl Popper já percebeu isso há muito tempo. E ele fala no seu livro sobre pesquisa científica que a teoria não passa de um psiquismo. Não é ciência. Mas, para essas pessoas, teoria é ciência. Por quê? Porque eles forjaram conceitos. O niilismo ideológico, ele foge a conceitos. Porque ele não leva em conta absolutos nenhum, nem conceitos nenhum. É a mesma coisa o, o, sobre família. Outro exemplo é família. Para essas pessoas, família tem hoje um novo significado. Família não é mais homem e mulher, onde eles procriam, onde eles podem conviver juntos para conviver, para reproduzirem, para completarem-se entre si. Não. Família hoje pode ser um homem com um homem, mulher com mulher, dois homens com uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres com um homem, pode ser até em outras partes, com animais. Já existem teorias na Europa, situações que pessoas querem até casar com animais, né? Ou coisas assim. Para essas pessoas, a família, então, mudou-se de conceito, porque exatamente eles não aceitam mais absolutos. Onde eles vão buscar conceito de família? Se não existe absolutos, se não existe verdade, se tudo implodiu. Segunda característica desse niilismo ideológico é a contradição entre o que fala e faz. Por que acontece isso? Porque se há um total niilismo ideológico, se não há absolutos, então eu falo, a minha mente tem conceitos, porque nós vivemos de conceitos absolutos, nós não vivemos de conceitos relativos, nós vivemos de conceitos absolutos. Nós vivemos de conceitos absolutos. Nós falamos, mas a nossa prática é outra. Porque na prática nós não conseguimos coadunar com a ideologia relativista na prática. Por exemplo, uma pessoa que você vê muito que fala de amor ao próximo, você tem que amar o próximo. Como é que pode? Você tem que amar as pessoas. E é verdade, claro. É um princípio até bíblico. No entanto, muitas pessoas, em nome desse amor, eles pegam advogados, ONGs, e eles protegem estupradores, bandidos, que mataram de uma forma terrível e que fizeram crimes
hediondos, mas eles providenciam advogados, eles têm deputados federais que fazem leis para que eles possam ser bem tratados nas suas prisões, terem bolsas em dinheiro, né? Claro que eu não estou aqui falando que os presos devem ser maltratados. No entanto, estou tentando identificar que essas pessoas que estão falando de amor, elas não percebem que elas estão deixando de amar aquelas pessoas que foram vítimas e que serão, porque se essas pessoas não forem punidas, outras pessoas irão sofrer consequências, porque a punição ela serve para exemplo de outras pessoas, como também para coibir o mal na sociedade. Isso é lógico e e tem que haver, por isso que tem que haver a, a força social, a polícia, o exército, os meios pelos quais as pessoas se sintam seguras. Então, a contradição entre o que fala e o que faz. Por exemplo, um grupo que fala em democracia, que fala que nós precisamos ser democráticos, mas estão apoiando um ditador na Venezuela, dizendo que ele tem, né, o que ele está fazendo é louvável. Isso significa que essas pessoas fariam a mesma coisa aqui no Brasil. E a contradição é tão aparente, é tão forte, e a ideologia não os faz perceber que eles estão em plena contradição. Tanto a ideologia dos nossos dias pós-modernos é algo que nós temos que entender e analisar. No próximo vídeo eu vou falar como nós poderíamos tratar isso. Obrigado.